Boa noite a todos que vão assistir a nossa live. Era para ela ter acontecido no Instagram, mas nós tivemos alguns problemas de conexão, alguns problemas técnicos, e decidimos migrar para a plataforma do Meet. Tá? No Meet não há possibilidade de interação da forma como nós desejávamos que acontecesse igual no Instagram, mas, mesmo assim, está sendo tudo gravado e depois será disponibilizado para quem quiser assistir lá no YouTube. Essa live é uma live para falar sobre a figura do vampiro na literatura e no cinema. É uma iniciativa da disciplina que eu leciono na Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, que é a disciplina chamada Unidade Curricular Eletiva, Narrativas Digitais, Cinema e Literatura de Terror. E dentro dessa perspectiva, agora no quarto bimestre, os alunos vão desenvolver uma atividade trabalhando justamente a figura do vampiro, tanto na literatura quanto no cinema. E aí, para falarmos desse assunto, eu convidei a professora doutora Márcia Medeiros, que, além de professora como eu, ela também é escritora e entende muito de vampiros. Primeiro, porque ela tem uma saga envolvendo a figura do vampiro. No caso, A Idade Média, narrada por Vampiro Volume 1 e Volume 2. Então, ela entende de como se cria um vampiro, como se faz, como se monta essa história. Tá bom? Então, para começar, eu quero pedir para a professora Márcia se apresentar para a gente, falar um pouco dela, e aí nós vamos começar a destrinchar um pouco essa literatura de terror e a figura do vampiro. Boa noite, Márcia, tudo bom? Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite a todos, todas e todes que vão assistir aí esse vídeo. Gostaria de dizer que é um imenso prazer poder estar aqui. Seria bem mais bacana se a gente pudesse interagir, trocar umas ideias, né? Eu já tive o prazer de visitar, né, uma turma da Ana lá na escola, ao vivo e a cores, né, e foi bem legal. Mas, né, hoje a gente está aqui nesse universo do digital, então tentamos fazer com que as ausências se tornem presença de alguma forma, né? Bom, eu sou graduada em História, fiz mestrado em História, doutorado em Letras. Hoje trabalho na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, já fazem 17 anos que eu estou aqui no estado, né? Trabalho ministrando aula desde os 22 anos de idade. Não vou falar quantos anos eu tenho, porque senão o pessoal vai descobrir, né, que eu já ministro aula faz uma carrada de tempo. E hoje eu trabalho com o pessoal dos cursos de enfermagem, trabalho com o pessoal da química, tanto a industrial quanto a licenciatura, trabalho com o pessoal do curso de turismo, também dou aula no mestrado. E nas horas vagas, quando a inspiração permite, a gente escreve um pouco de literatura, ou pelo menos tenta, né, brincar de fazer um pouco de ficção. E fala para a gente, Márcia, como que começou esse seu interesse por esse tipo de narrativa, de terror, de fantasia? Como que você começou a se enveredar por esse caminho? Bom, eu sou uma leitora contumaz, né? Eu comecei a ler muito pequena. A minha primeira lembrança de leitura, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, e foi um livro chamado Pele de Asno, que é uma história, um conto de fadas, enfim. E quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu descobri o Stephen King, né? O primeiro livro do Stephen King que eu li se chama, né, Christine e o Carro Assassino, né? E aí, dali, desse texto do King para cá, eu comecei a me interessar muito por histórias de terror de fantasia. Não só história de terror de fantasia, eu também gosto de outros tipos de história, né? Eu acho que eu devo ter lido, né, o Conde de Monte Cristo umas 5 ou 6 vezes, né? Os Meninos da Rua Paulo é outro livro que é meu livro de cabeceira também. Inclusive, até no meu canal do YouTube eu já até gravei um vídeo sobre esse texto especificamente. Então, eu gosto de ler, né? Leitura, para mim, é uma coisa muito prazerosa, né? Algumas pessoas
assistem vídeos, né? Eu leio, é isso. E desde muito pequena eu tenho essa fixação, né, pela leitura e, como eu falei, na minha adolescência eu encontrei o Stephen King e não parei mais, né? E do King eu acabei chegando a outros nomes, e aí sim, né, que podem ser considerados os precursores desses gêneros, né? Que é o caso do Lovecraft, que é o caso do Edgar Allan Poe, né? Que é o caso do Bram Stoker. E a partir daí a gente foi refinando, né, os gostos pelos textos de literatura e pelos textos de fantasia, né? Inclusive trazendo assim alguns brasileiros que as pessoas não interpretam como sendo autores, né, de histórias de terror, que inclusive é o caso do próprio Monteiro Lobato, com alguns contos dele que são bem sinistros, né, como é o caso do Boca Torta, e também o próprio Machado de Assis, né, que tem às vezes umas pegadas assim bem pesadas nas histórias que ele produz, principalmente nos contos, né, e que eu acho bastante interessante. E aí a gente foi refinando, né, a escrita para tentar chegar um pouco nesse contexto, né, de produzir esse tipo de história. Bacana. Confesso que eu estou lendo o Conde de Monte Cristo nesse momento. Já tem um século que eu estou perdida na página 900, né? Eu acredito que uma hora eu vou conseguir terminar, né? Acredito firmemente, porque assim, ler a versão adaptada é uma coisa, ler a versão original é totalmente diferente. Sim, é E um fato. foi muito legal o que você colocou, a questão que você chegou a esse tipo de literatura a partir do Stephen King. E do Stephen King você foi, digamos assim, você voltou cronologicamente, você foi em direção às origens, né? E isso é uma coisa que a gente discute muito na escola, a questão dessa influência literária na vida do aluno. Falar, não, você vai começar a fazer o aluno lendo um livro comercial, um livro popular. Não, tem gente que já briga que tem que começar com um clássico. Eu acho que o clássico, muitas vezes, ao entrar de primeira, ele pode assustar, né? Ele tem um nível de complexidade maior. Agora, você começa com uma obra mais acessível, popular, está todo mundo falando, e, consequentemente, você vai começar a procurar as referências. E é um mergulho, né? Então, assim, eu sou do ponto de vista que o importante é você estar lendo. Você está lendo, e isso vai te levar, vai te encaminhar, com certeza você vai começar a achar os rumos. Então, eu tenho conversado com muitos estudantes que começaram a ler, e principalmente a literatura de terror, com Crepúsculo. E do Crepúsculo estão começando a migrar para outros textos. Então, nem tudo é perdido, nem tudo é em vão. Acho que, pelo contrário, né, acaba virando um aprendizado. Né? E você deixou bem claro, né, que você começa nessa literatura, como a gente fala, né, o King é muitas vezes chamado de prolífico, escreve muito, tudo quanto é coisa, mas ele vai direcionando, né? Se você começar a pegar, você vai embora. Eu acho que o Stephen King ele é um caso. Eu ainda acredito que a obra dele vai acabar sendo analisada, né? E sou bem sincera em dizer, hoje, com a bagagem de literatura e de leitura que eu tenho, tem obras dele que são ruins, ponto, né? Mas tem obras dele que são muito boas, como é o caso, por exemplo, de A Espera de um Milagre. O livro é fantástico. Ele tem um livro de contos que se chama Quatro Estações, que 2 desses contos viraram filme, né? Que é A Prisão de Shawshank, né? Um Sonho de Liberdade, que é o conto que no livro chama Inverno, e o outro é Conta Comigo, que no conto no livro é um conto que se chama Primavera, né? Isso mesmo. Então, isso é uma questão que as pessoas também precisam observar, né? O escritor, ele não tem como sempre manter um padrão, né? Porque é muito complicado isso na cabeça das pessoas, né? A gente, o pessoal acha que a gente escreve assim, tipo, a ideia tá aqui, né? Não é assim que funciona. A gente sofre muito para escrever, entendeu? Essa coisa do povo falar assim, tem uma inspiração. Não, escrita envolve estudo, né? Então, tem gente que faz isso, que consegue produzir uma literatura a partir dessas construções de conhecimento mesmo, né?
e que acaba fazendo coisas muito legais, que é o caso do King, e outras nem tanto, né? E se você pegar vários nomes aí que se tornaram clássicos, é o próprio caso do Poe, né? O Poe, ele não foi reconhecido enquanto ele era, né, autor vivo, escrevendo, né, contemporaneamente ele não foi reconhecido. Né? Depois da morte dele que as pessoas falaram, poxa, olha que coisa bacana que esse cara fez, né? Então também tem um pouco isso, né, que as pessoas também precisam perceber, né, essa questão. E a gente precisa mostrar o que a gente escreve também, né? As pessoas precisam conhecer o que a gente produz, né? Isso eu acho que é uma coisa bacana, né? Esse feedback, essa crítica que às vezes a gente recebe é uma coisa legal. Bacana. Então, a partir daí, a Márcia já meio que já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, que era que momento que ela passa de leitora para escritora, mas ela já deixou bem assim, bem claro. Eu ia perguntar a questão de onde vem a sua inspiração, e ela já deixou claro que a inspiração é fruto do trabalho, é fruto da leitura, né? Então, ela já deu umas boas referências, ela citou uns nomes interessantes, que quem gosta de literatura de terror é legal procurar, né? Precisa conhecer. Né? Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa... Eu fiz doutorado estudando romance de cavalaria, né? Então, eu estudei o DNA da literatura. Né? O que a gente chama hoje de prosa, eu estudei a origem da prosa, né? Como tudo começou. O universo do romance de cavalaria, ele é o universo do fantástico por excelência. Né? E é um lugar onde você vai ver bruxa voando para todo lado, né? Demônios aparecendo da terra, fantasmas, né? E todo esse universo que tem essa interação, né? O fantástico ele se caracteriza por isso, por ter uma interação entre a verossimilhança, né? A realidade que a gente conhece e as coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, né? Não sou nem eu que falo isso, né? É o Tzvetan Todorov. Então, eu me tornei uma pessoa muito chata para leitura por conta disso, né? Por quê? Como eu estudei a estrutura do romance de cavalaria, muitas vezes eu pego um texto e eu já sei como ele vai terminar, né? Porque você consegue perceber isso, né? E aí, assim, quando isso acontece, eu já largo o texto porque ele é muito chato. Eu já não curto muito essa vibe, entendeu? Então você trouxe, né, a figura do Crepúsculo, né? Eu confesso para você que eu não li nenhum livro do Crepúsculo, não li, porque não é o tipo de vampiro que me interessa, né? Não é o tipo de vampiro que me interessa. E assim, isso dá um start na sua cabeça, né? Quando a gente começa a pensar em produzir escrita, né, isso dá um start na sua cabeça, liga, né? E a inspiração, ela é uma coisa, assim, bem maluca também, né? Eu já escrevi crônicas com base numa pessoa que eu vi no ônibus. Entendeu? Foi isso. Né? Algumas coisas que eu escrevia no meu Facebook, hoje eu não escrevo mais tanto, porque eu estou pensando em compilar essas coisas todas que eu já tenho por aí, né? Mas algumas coisas que eu escrevi no meu Facebook, elas não passavam de coisas que eu via no cotidiano, né? Eu tenho algumas histórias que eu conto de dourados, por exemplo, de coisas que eu via na rua, de pessoas no ônibus, né? Mas aí também vem uma questão que é importante. Né? Às vezes, eu acho que com você também deve acontecer muito isso, né? Do aluno chegar e falar assim, eu não sei o que escrever. Né? Não, se você não sabe o que escrever é porque você não lê o que chega. Né? Eu sou uma pessoa bem direta nisso. Né? Isso eu falo para todos os meus orientados, inclusive. Quando eles olham para mim e falam assim, eu não sei o que escrever. É porque você leu pouco. Né? É por isso que você não sabe o que escrever. E aí também já deixo mais uma dica, né? Minha opinião sincera, né? A Ana me conhece, ela sabe o que eu digo, eu não mando dizer, né? Às vezes eu acho que a gente vive num universo em que as pessoas têm muita preguiça de ler algumas coisas, né? Elas não querem o desafio de ler um texto difícil, né? A gente tem aplicativos, e eu sei porque eu escrevo nesses aplicativos, né? Eu criei uma página num blog que se chama Medium, né? E ali eu escrevo meus contos e tenho publicado algumas coisas lá, né? E aí ele te dá o tempo de leitura que você leva para terminar o texto, né? Então você tem lá, nossa, essa leitura vai durar 2 minutos, essa leitura vai durar 3 minutos. Eu não quero uma leitura que dure 2, 3 minutos, eu quero uma leitura que eu saboreie.
né? Se ela durar 1 hora, se ela durar 2 horas, se ela durar 5 minutos, não importa, né? Mas aquele texto ele precisa me servir de alguma coisa, né? Que seja para me distrair, né? Que seja para que eu possa ter o direito, né, à imaginação, né? Então, isso é uma questão muito importante também, né? Às vezes as coisas elas estão acontecendo do nosso lado, né? E você não precisa ter uma ideia genial, assim, ah, meu Deus, eu vou inventar uma história e tal. Até porque, sou bem sincero em dizer, depois do Romance de Cavalaria, eu não sei se a gente inventou muito mais coisas, sabe? Porque se a gente tivesse inventado, a gente não ia pensar no fim e falar, poxa, isso aí vai terminar desse jeito, né? Então, trabalhar bem as palavras, né? Conhecer as palavras, saber usar as palavras, né? E aí, algumas leituras para mim são fundamentais. Vou dar um exemplo de um cara que eu acho, assim, um escritor muito bom, embora eu muitas vezes não goste muito do texto dele, que é o Machado de Assis, né? As pessoas falam assim, ah, eu amo o Machado. Eu vou olhar e falar assim, sério mesmo? Porque ele te chama de burro a cada página que ele escreve, né? Inclusive tem textos dele, que é o caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele fala isso, né? Ó, alma inquieta, limpa teus óculos, alma inquieta, o que vês são sujeiras dos teus olhos. Ou seja, você é muito burro, mano. Você não entendeu nada do que eu escrevi até agora, né? Mas o Machado é um cara que te ensina a escrever, porque a forma como ele trabalha as palavras é muito boa, né? Isso é uma questão que eu vejo, e aí já deixo essa dica para todas as pessoas que querem um dia ser escritoras, né? A Ana sabe disso, a Ana escreve também. A gente precisa ler muito para escrever bem. Sem leitura não tem escrita. Tá? É ponto pacífico isso. E eu sou bem sincera em dizer, nesse ponto eu acho que algumas coisas que me inspiram, elas vêm da escrita de outras pessoas, né? É o caso do King, é o caso do Poe, é o caso do Lovecraft, é o próprio caso do Machado, né? Eu tenho algumas coisas que eu olho e falo assim, poxa, eu queria saber como é que essa história termina de uma outra forma, né? Inclusive é um projeto que eu estou desenvolvendo agora, uma série de contos inspirados na obra desses caras que eu citei, né? Que vão retomar assim coisas bem tradicionais da literatura, zumbi, a figura dos Ghoul, né, que aparece muito na obra do Lovecraft, né? Vou trabalhar também com almas do outro mundo e tal, né? Pegar uns contos de alguns caras aqui da América Latina, que é o caso do Quiroga, que é um autor bem pouco conhecido e que escreve lindamente sobre terror. E aí as pessoas podem olhar e falar assim, ah, mas o que tem de novo na sua obra? E eu posso olhar e falar assim, o que tem de novo no Crepúsculo? Entende? Então, é como você trabalha com a palavra, e que eu acho que tem, aí sim, né, você encontra o novo, né, a forma como você aprimora a escrita, como você lapida a palavra, né? Então, para quem quer escrever, né, hashtag fica a dica, né, leia, né, leia muito e leia bem, né? Inclusive, eu estou vendo aí no fundo da imagem da Ana algumas coisas muito clássicas, né? Esse Dicionário dos Vampiros, esse livro é fundamental, né? É fundamental, né? Até porque ele é justamente isso, né? Um dicionário de vampiros, né? Então, vale muito a pena conhecer as coisas que a gente pretende, né, trabalhar para publicar e escrever. É bem isso mesmo, né? Tem esse material, tem mais um outro tanto, tem mais outro tanto que foi emprestado, nunca mais voltou, acontece tudo isso, felizmente, né? Agora, tratando da sua obra, que é uma obra que fala sobre o assunto, tanto o vampiro ele é introduzido a princípio como um personagem de terror. Logicamente, na sua história não é esse o foco, pelo menos da minha leitura, né? Mas você criou um vampiro, querendo ou não, você é responsável por um. Você é a mãe de um. Então, pessoal, esse aqui é o volume 1 da Idade Média, narrada por um vampiro, e esse é o volume 2, no qual
a Márcia criou a figura do vampiro Demétrios. Tá? E aí, dentro desses 2 livros, ela, além do vampiro, ela desenvolveu um universo de personagens fantásticos que vão acompanhando a trajetória do Demétrio, se relacionando com ele e tudo mais. Conta um pouquinho para nós, Márcia, como foi criar essa história, de onde veio essa história, como surgiu a Idade Média narrada por um vampiro. O Demétrios é um personagem que eu usava para jogar RPG. Durante muito tempo, eu mestrei RPG e eu jogava Idade das Trevas, que é o vampiro original, né? Todo o enredo do livro, né, de RPG Vampiro, Idade das Trevas, ele se passa na Idade Média, né? Que é onde a gente vai ter a figura do Drácula nascendo, né? Essas coisas todas. Nunca gostei de jogar a Máscara, né? Que é o vampiro mais novo, mais recente, né? Vampiros de última geração. Nunca gostei de jogar a Máscara. Mas eu gostava muito de jogar a Idade Média, a Vampiro Idade das Trevas. E o Demétrios era o vampiro que eu mestrava o jogo. Ele é um alter ego da minha pessoa. E ele pertence a um grupo muito específico de vampiros desse clã, desse universo da Idade Média. Eu fico com o nome do livro na cabeça, né? Da Idade das Trevas, que é os Malkavianos. Né? Idade das Trevas, ele tem vários tipos, vários clãs vampíricos, né? Você tem lá personagens que vão caracterizar os muçulmanos, né? E aí todo o universo das cruzadas. Você tem outros que vão caracterizar os cruzados, né? Você tem os que vão caracterizar uma fina inteligência, né? Gótica, já nascendo nesse momento. E você tem um grupo muito específico que transita ali entre o nada e o lugar nenhum, exatamente, que são os Malkavianos. E que são vampiros cujo problema maior é a loucura. Né? Quanto mais velhos os Malkavianos ficam, mais loucos eles se tornam. E o Demétrios ele foi inspirado nesse contexto. Né? Quando eu jogava o RPG, eu criei uma aventura com base na Divina Comédia, do Dante Alighieri. E aí, chegou num ponto da jornada que eu estava mestrando, que os meus companheiros de jogos, eles não jogavam mais. Eles ficavam esperando qual seria a próxima loucura que o Demétrios ia fazer. E ele cresceu muito no jogo, assim. E o mestre, ele não tem que crescer no RPG, né? Ele tem que conduzir a história. Os outros é que tem que jogar, não o mestre, né? E como o Demétrios, ele criou muito corpo no jogo, a ponto dos outros jogadores muitas vezes ficarem esperando o que ele ia fazer para jogar, e aí o jogo não andava, eu resolvi matá-lo no jogo. E eu matei, né? E eu fiquei uns 4 ou 5 anos, talvez mais, sem falar dele, né? Às vezes me encontrava com os meus amigos que a gente jogava e a gente conversava um pouco e eles lembravam das coisas que ele fazia e tal. E em 2015 eu estava de férias em Campo Grande e eu peguei o notebook e falei assim, poxa, eu podia escrever uma história do Demétrios, né? Assim, né? Aleatoriamente, sem nenhuma intenção. E aí eu escrevi o primeiro capítulo do volume 1, que é quando ele é abraçado, né? Quando ele se torna um vampiro. E aí eu escrevi e postei na internet, e algumas pessoas leram e gostaram, e algumas pessoas me provocaram para escrever mais. E nesse mesmo período, e é por isso que eu falo, né, estudar é importante para escrever bem, e para escrever, né, eu fiz um passeio lá no shopping em Campo Grande e encontrei na livraria um texto do Jacques Le Goff, que é um dos maiores medievalistas que o mundo já viu, e que se chama Homens e Mulheres na Idade Média. E aí eu comecei a ler esse texto e comecei a pensar, puxa, e se o Demétrios conhecesse essas pessoas? Né? E se ele tivesse convivido com elas? E aí eu comecei a amarrar um pouco dessas biografias com
as coisas que eu acreditava que o Demétrios faria se ele as tivesse conhecido, né? E foi assim que o texto foi sendo construído e foi surgindo, né? Alguns fatos que são narrados na história realmente são fatos históricos, né? Inclusive, esse livro já foi adotado, né, como texto de literatura de um 7º ano lá em Campo Grande, numa escola, né? Então, se um professor de história quiser utilizá-lo, por exemplo, para dar aula de história, é possível, né? Porque ele tem fatos históricos, efetivamente, que são colocados aí, já que eu sou medievalista de formação, né? Então, juntar um pouco do meu conhecimento técnico com a literatura acabou fazendo surgir, né, esse universo. E agora eu tô meio que num limbo, assim, né? Porque eu acabei dando na história uma volta que talvez eu não devesse ter dado, ou não gostaria de ter dado. Porque isso é uma coisa que também é importante. Já que você falou, né, você é responsável por criar um vampiro, né? O Demétrios, ele tem vida própria, né? Ele fala na minha cabeça, né? Então, quando ele não quer falar, a história não sai. Eu posso até ter na cabeça a ideia, o cenário, as coisas que eu vou construir, como que eu vou fazer as interações. Eu tenho do volume 3, e essa aí é uma notícia de primeira mão aqui na live, né? Do volume 3 eu tenho 2 capítulos escritos já, e não sai, sabe? Eu sei o que eu quero fazer, entende? Eu tenho toda a estrutura na cabeça, mas ele não fala, né? E aí eu resolvi dar um tempo para ele, por isso que acabou, né, meio que num hiato, assim, né? Esse volume 2 fica meio que termina não terminando, né? Enfim, né? Mas eu tô aí com o volume 3 sendo produzido, né? E assim, eu já vou dar um spoiler, porque eu gosto muito de spoiler, eu acho que é digno, é justo de vez em quando, né? Para quem leu, para quem conhece a Divina Comédia e para quem conhece os trabalhos de Hércules, esse volume 3, ele tem vários easter eggs, assim, muitos easter eggs, completos easter eggs, né? E eu espero, no final, conseguir fazer aquilo que eu desejo, que é... Eu não vou contar, senão não tem graça, né? Se eu contar o que eu desejo, fica muito sem graça, né? E é isso. Me calarei doravante, porque senão meus fãs já vão saber tudo o que vai acontecer. Segura aí, porque eu gosto de surpresa, eu quero ler. Então, aguenta firme. É muito legal saber que a origem do Demétrios vem do RPG, né? Bem bacana mesmo. Acho que já com essa pergunta, você também já deixou claro, né, por que você escolheu para que ele fosse, né, a figura que te representava, né? Você já deixou claro que já fazia parte da sua vida enquanto um jogo, enquanto, entre aspas, uma brincadeira, e isso só foi crescendo, só foi aumentando. Eu tenho um problema com vampiros, assim, né? Eu até tento escrever outras coisas em que eles não são figuras centrais, mas eles sempre acabam aparecendo na história. Mesmo que sejam como coadjuvantes, eles sempre aparecem na história, e em alguns casos aparecem na história e roubam a cena. Então, assim, eu já acabei desistindo do processo de falar assim, não vou escrever mais sobre vampiros, ou vou usar outro. Não, tá, deixa quieto, eu vou construindo, e quando o vampiro aparecer, tá massa, e vamos colocar ele ali. Não necessariamente um malcaviano sempre, né? Para quem conhece, né, como você conhece a Idade Média narrada por um vampiro, você sabe que tem outros vampiros que são mais tradicionais, né, no texto, que é o caso do Anatoly, que inclusive mereceu um conto separado, né, que foi publicado pela Darda Editora, A Origem do Anatoly, né, e é um cara que eu pretendo escrever também uma saga, mais uma notícia em primeira mão. Meu Deus, o Anatoly é um cara que merece uma saga à parte, porque ele é uma figura que eu tenho muito respeito por ele, assim, a personagem, né, eu acho que ele é um cara que tem muito a dizer.
E ele é uma figura de um vampiro mais tradicional, assim, mais próximo ao Drácula, né? O Demetrius, ele, sei lá, ele é um cara sátiro, né? É um piadista, né? Ele é um vampiro que desconcerta, às vezes, as pessoas, não é o que as pessoas esperam dele, né? Tem pessoas que odeiam o Demetrius de morte, assim, tipo, eu tenho um amigo que ele fala para mim que ele não suporta o Demetrius, né? E aí ele fala assim, mas tudo bem, porque mesmo que eu não suporte ele, você cumpriu o seu papel, você criou um personagem que marca, e mesmo que eu não goste dele, mas ele é muito chato, ele fala isso, né? Nossa. Se o Demetrius estivesse vendo, ele só ia dizer, né? É a vida. Bacana. Os alunos dessa turma que eu ministro, essa disciplina Narrativas Digitais, o Cinema e a Literatura de Terror, é uma turma multisseriada. Então, nós temos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. É uma disciplina que eles optaram por cursar, né? Então, houve essa abertura, tanto da temática, quanto a possibilidade de interação entre alunos de diferentes faixas etárias. E aí, para quem está assistindo a live, que vai assistir no YouTube, e também depois eu pretendo passar na sala de aula, nós já apresentamos as origens do vampiro, por isso que nós não estamos tocando nesse assunto, por isso que eu não fiz perguntas do tipo para a Márcia, fale a respeito da origem dos vampiros de modo geral, como que surgiu. Não, tudo isso já foi visto, né? Os alunos já receberam indicações de leitura, eles receberam alguns vídeos para assistir, mostrando como que, da onde que surgiu, o que alguns representavam, tal. Então, essa parte introdutória já foi feita. Tá? Então, se vocês quando vocês forem assistir o vídeo, falar, mas está faltando falar sobre a origem, sobre Drácula, isso já foi apresentado para vocês, tá? Então, não vão esquecer disso. Então, o foco da conversa com a Márcia é justamente o processo de criação. Por quê? Porque os alunos, como atividade da disciplina, eles vão ter que criar um vampiro. Então, já viram, eles já foram introduzidos à origem, ao clássico, ao primeiro vampiro, aos filmes antigos, né? Eles têm até uma tarefa que consiste em procurar um filme e assistir um filme também, né? E aí eu passei uma lista imensa para eles de ou filme, ou série, ou animação, que eles se identificassem para assistir e relacionar no primeiro momento com aquilo que foi apresentado, da origem do vampiro e desse que eles escolheram. Aí, a partir disso, eles vão ter que criar um personagem, eles têm que criar um vampiro. Então, eu coloquei duas perspectivas que eles podiam desenvolver. Ou podia ser assim, se imaginar, se eu fosse um vampiro, como eu seria, e eles vão ter que ilustrar, não é só criar, não é só escrever, eles vão fazer uma ficha desse indivíduo. Esse vampiro, ele vai ser fichado, vai ter o desenho dele, a ilustração desse vampiro, e ao mesmo tempo tem que ter certinho, né, como é que ele é, como que ele pensa, como que ele age, como que ele se comporta com os da mesma espécie que ele, como que ele se comporta com os humanos ou com outros indivíduos fantásticos. Então, assim, eles têm essa missão, essa é a tarefa da disciplina, é desenvolver essa narrativa, né? A gente começou numa perspectiva digital, porque a princípio essa disciplina ela seria apenas online, né? E aí agora, com o retorno do 100% da educação, a disciplina deixou de ser online e passou para a sala de aula. Mas aí nós estamos usando as duas coisas, sala de aula e o online, para fazer essa interação. Então, eles têm que criar, de certa forma, essa narrativa. Quem que é esse personagem, quem que é esse vampiro. Então, para isso, para ajudar a criar esse personagem vampiresco, é que eu convidei a Márcia, que já tem experiência, que já criou um vampiro, para falar como foi esse processo de criação do Demetrius. Ela já falou
bastante coisa sobre isso, vai acrescentar mais um pouquinho. Como que foi esse processo, como que você foi criando, como que ele foi surgindo, como que você o imagina fisicamente? Você já disse que ele é seu alter ego, né? Mas assim, dá uma perspectiva geral. Porque assim, você, tanto assim, pela sua fala, quanto pela leitura, porque eu li, tá aqui, ó, os 2 livros, só falta ler o mais recente, a primeira oportunidade vou ler, né? A questão é como que esse vampiro foi sendo criado, o que você foi colocando. E me lembra, você falando um pouco da sua experiência, o fato dele ser sistemático, dele ter a vida própria, não sei, né? Enfim, eu relacionei muito com a Anne Rice, querendo ou não, Anne Rice, criadora das Crônicas Vampirescas, né? Pessoal que conhece mais, tem o filme Entrevista com o Vampiro, vai sair a série, agora eu não sei para quê. Tá? Tem tantas outras obras dela que podiam pegar, e vai pegar uma que já foi feita, que estava muito boa, não tinha que mexer, sabe? E você relacionando, e até quando eu lia, eu meio que visualizava o Demetrius com o Lestat. Eu fazia esse paralelo do Demetrius com o Lestat, porque o Lestat ele é sarcástico, é aquela coisa, ele dá de ombros para os outros, o que ele quer fazer, ele vai lá e faz, né? Não liga muito, ele não é atormentado igual Luz, né? Enfim. Então eu relacionei muito Demetrius com o Lestat quando eu ia lendo, construindo a narrativa. Mas e você? Como que foi essa concepção desse personagem? Como que foi esse passo a passo, ir criando? Bom, já me perguntaram quantos anos ele tem, né? Eu não sei, né? Primeiro porque um vampiro não tem idade, né? Ele não tem idade. Se as pessoas, ao pegar a saga, né, como ela fala sobre o fim do Império Romano, né, que seria o momento em que ele foi abraçado, e pela maneira como ele é descrito, né, então ele deve ter sido abraçado na adolescência, né, bem naquela coisa pirracenta, assim, que o adolescente tem, né, de falar de dizer assim, eu já tenho 16 anos, eu já tenho 15 anos, eu já vivi horrores, né, e na verdade não viveu muita coisa, né. Então Demetrius, ele tem um pouco essa característica, ele é pirracento, né, ele é pirracento, ele é teimoso, ele é infantil, muitas vezes, né, que ele tem suas manias, né, as coisas pelas quais ele tem apreço, né, e é um apreço que pode ser, assim, meio complexo, né, porque, por exemplo, por ser um vampiro, ele não tem dimensão de finitude, tá? Aliás, isso é uma questão importante, que quem estiver pensando na criação de um vampiro, na minha concepção, precisa ter clareza, né. O vampiro, ele tem duas percepções em relação ao tempo. Ou ele não se preocupa com ele, né? Para ele tanto faz como tanto fez. E eu acho que isso é que dá a ele essa característica sarcástica, né? Que é o caso do Lestat. Para ele, indifere, né? As coisas que ele ama vão morrer. Ele vai achar outras, né? Então, assim, ou ele é um cara que não está literalmente nem aí com o tempo, e para ele o tempo não significa absolutamente nada, e, portanto, tudo aquilo que é finito também não tem importância nenhuma, né? Então, as pessoas vão ser comida, né? Ele vai usar das coisas, ou então ele é um cara profundamente amargurado, né? Porque literalmente tudo que ele vê, que ele ama, morre, né? Não há o vampiro, essa história de ficar passando, né, a maldição, né, de uma pessoa para outra, não é bem assim, não é, vou sair mordendo loucamente e criar outros da minha espécie, por uma razão muito simples. Eles, ao fazer isso, vão criar concorrência, né, e quem conhece vampiros sabe que eles são extremamente egocêntricos, né, eles têm, assim, uma característica
egoísta, principalmente quando eles não se preocupam muito com o tempo. Então, vampiro sempre tem essas duas tendências, são os dois humores, né? Ou ele é um cara que não tá nem aí pra nada, ou então ele é um cara que chega a ser chato, que é o caso do Louis, né? O Louis é chato, entendeu? Ele é chato. Meu Deus, ele sofre por tudo, entende? Ele sofre loucamente, ele sofre porque não respira, ele sofre porque ele tem a vida eterna, ele sofre porque o mundo muda e ele não muda, então ele é um amargurado. O vampiro ele tem essas duas características, né? Não existe um vampiro com sanidade mental, justamente porque ele é infinito, né? Então quem estiver pensando assim, eu vou fazer... Por isso, aí que está um dos meus quês com o Crepúsculo, né? Porque ali você tem vampiros ajustados, eles são médicos, eles vão na escola. O vampiro vai na escola, se ele fosse na escola, ele ia comer os colegas, literalmente. Entendeu? Né? No hospital, quando ele visse sangue, entende? Ele ia entrar em frenesi, porque o vampiro ele tem uma alma irracional. Né? Ele é um ser que ele tem a capacidade de ouvir uma veia batendo. Entende? Ele ouve. Né? Essa coisa de falar assim, como a gente vê muito bem nas crônicas vampirescas, né? Ele ouve a veia, né? Ele cheira, né? Então, e essa coisa do sangue, a sede que isso provoca, é algo que o descontrola, né? O que é muito bem ilustrado pelo Bram Stoker, né? E quem assistiu o filme do Coppola vê isso claramente, né? Então, essa história de falar assim, não, vou construir um vampiro que é senhor de si, fica meio difícil, né? Fica meio difícil, na minha leitura, né? Uma coisa que eu também acho importante, e que talvez seja uma boa dica, um bom personagem sem um bom cenário, tá? Ele não é nada. Pronto, falei, né? Uma das coisas que o Lovecraft mais me chama a atenção é a capacidade que ele tem de descrever ambientes aonde ele vai colocar as personagens dele, né? Se ele vai descrever um pântano, nossa, mano, só aquele pântano já dá uma história, entendeu? As árvores, né? O lodo, o cheiro, né? Então cenário é um negócio importante, né? Você ambientar esse personagem, né? E fazer mesmo um estudo psicológico desse cara, né? Quando a Ana fala assim, vamos fazer uma ficha desse sujeito, né? Um estudo psicológico, que quer dizer, primeiro, eu vou decidir pelo vampiro que eu quero. Eu quero o cara que é sarcástico, ou eu quero o cara que é uma pessoa que sofre imensamente porque tem a noção do que é ser infinito, né? Então, a partir daí, eu vou estudar mesmo o que significa sarcasmo, né? O que significa ironia. Como é que eu posso colocar isso na fala desse sujeito, né? Como é que eu posso descrever um rosto sarcástico, né? Quais são as expressões faciais que ele vai ter, né? A boca, né? O que é uma boca sarcástica, né? Eu vou descrever essa boca caída, né? Como é que vão ser os lábios, como é que vai ser a pele, como é que vão ser os olhos, né? Então, isso é importante, né? Trazer essas questões, porque isso permite que a pessoa visualize, né, a sua imagem, aquilo que você está construindo. Eu já tive pessoas que me mandaram desenhos do Demétrios, né? Como elas imaginavam, né? E assim, a forma como eu o descrevo no livro, as pessoas, elas criaram imagens que não necessariamente acompanham a descrição, mas que são perfeitas. Por quê? Porque a forma como esse leitor entendeu aquilo que eu trouxe para a história, né? Então, quanto mais precisa for a sua descrição, né, tanto do ambiente quanto do personagem, melhor. Altura, né, largura de ombros, né, peso, tudo isso é importante,
né? A força, né? Se você parar para pensar, isso vai formando a imagem do sujeito na cabeça, né? Eu tenho procurado trazer um pouco isso para os meus textos, né? Essas descrições de cenário, porque elas enriquecem muito, 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 muito a construção do ambiente, né? E isso é uma questão que também é importante. Literatura de terror, literatura de fantasia, 40% do texto é o cenário. É a casa que range, é o castelo em ruína, né? É a noite que venta frio, a árvore que balança, a folha que cai, né? A floresta escura, o pio da coruja, né? Né? Os ruídos, os ratos caminhando na escuridão, né? Asas ruflando, tal, tudo isso causa uma sensação, né? Eu estou lendo agora aqui, quem sou eu para criticar um cara que ganhou contrato com a Fara Editorial, né? Longe de mim querer criticar. Na verdade, eu queria um contrato também desse, mas tudo bem, deixa quieto, né? Uma hora vão acabar descobrindo. Espero que não descubram como que nem o Poe, né? E o Lovecraft, que foram descobertos depois de morto. Eu queria ser descoberto ainda vivo, né? Mas tudo bem. Eu gostei da escrita do rapaz, né? Um texto bem interessante, mas assim, pá, 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 sabe? Tipo, me faltou essa ambientação, né? A história é muito boa, a trama é sensacional, o enredo é muito bem elaborado, mas eu ficava pensando, puxa vida, mano, a hora que ele descreveu a casa, podia ter falado um pouquinho mais, entendeu? Talvez porque eu seja das antigas e eu goste dessa questão de ter essas dimensões, né? E aí, inclusive, até ele mesmo fala no texto, né, que não é a intenção dele, que ele quis produzir um texto muito próximo de um filme, né, e por isso que não tem esses detalhamentos, né, e realmente, a história, a sequência dela é quase como se você estivesse lendo um filme, né, tudo acontece muito rápido, mas eu ainda acho que ter essa dimensão, né, de ambientação é importante, né, e é você também ir criando esse sujeito na sua cabeça, né? Como que você gostaria, né? O que você entende, o quanto de você vai estar nele, né? Porque é isso, né? Veja, eu não tenho nenhum problema em dizer que o Demetrius é um alter ego meu, né? E se ele é um alter ego meu, então isso quer dizer que ele é irônico, que ele é sarcástico, que ele é um pouco louco, que ele pode mandar você fazer um negócio que você não vai gostar, né? E que no universo da literatura eu me dou o luxo de fazer, né? Se eu vou fazer isso no meu cotidiano? Não, não necessariamente, né? Mas ali, né, é um espaço que eu quero e que eu posso fazer, né? Então isso é um interessante também. Uma outra questão, né? Como é o personagem que você quer fazer? Você quer fazer um personagem plano? O que é um personagem plano? É um cara que você vai olhar e falar: esse cara é bonzinho. Porque é isso, ele é bonzinho. Ele vai ser uma poliana no texto, entendeu? O jogo do contente, sabe? Que é chato pra cacete, mas tudo bem. Ele vai ser um cara plano, né? E ele pode ser tanto um plano bom como um plano ruim, né? Então assim, ele vai ser mal, muito mal, todo mal, completamente mal. Então, no meio do caminho, ele não vai poder salvar um coelho, entendeu? Ele vai ter que pisar em cima do coelho. Ponto. Plano, entendeu? Plano. Você sabe o que esperar. Ou ele vai ser um personagem curvo. O que é um personagem curvo? É aquele cara que você olha e fala assim, puxa vida, eu não esperava isso desse cara. Que a gente tem personagens assim. Você tá lendo, você tá lendo, você tá lendo e você fala, não vai, não vai, não vai, vai. Quando você vê o cara... E aquilo te acaba, entendeu? Porque você tá acompanhando o sujeito ali e você tem plena consciência de que você conhece o cara e que você tomaria o chá da tarde com ele, entendeu? E de repente ele faz um negócio que você faz assim, oi? Mas como? Como que o autor teve a ideia? A gente se sente traído, entendeu? Então esse é o cara que você tem que pensar. Se você quer fazer. Lógico, um personagem plano, ele é mais fácil de fazer, porque você só vai seguir uma linha, né? Ou ele é totalmente bom, ou ele é totalmente ruim. O personagem em curva ele já é mais complexo, porque você tem que elaborar um pouco, né? O que ele pretende, qual que é a moral, né?
eu identifico o Demetrius como um cara plano, né? Por que ele é plano? Porque a gente sabe o que ele vai fazer, e a gente sabe que ele só vai piorar, né? O grau de loucura dele, quem está acompanhando do 1 para o 2, né, a tendência dele é só descer ladeira abaixo, né? Então, eu até tenho medo de chegar num ponto que eu não vá mais saber o que fazer com ele, entendeu? Então, eu estou deixando ele mesmo fazer e boa, né? Mas, por exemplo, o Tarim ele já é um personagem um pouco diferente, né? O cara, aqui eu já estou falando do outro livro, né? Mas enfim, o Taliesin, né? Que é o cara que ensinou o Tarim, né? A ser um mago. Ele também já não é um personagem assim tão plano, né? Ele tem umas coisas que você não esperaria que ele fosse dizer, por exemplo, né? Que eu depois que eu escrevi eu falei, cara, ele disse isso mesmo, tipo, que ruim que ele falou isso, mas falou e não vou mexer, entendeu? Porque para aquele contexto fez sentido. Isso é outra coisa também importante. Quando vocês estiverem escrevendo aí, pensando nos vampiros de vocês, ou vampiras, né? Por que não? Ou vampires, né? Saibam que eles têm vida própria. Eles se movimentam livremente. Até hoje eu me pergunto por que eu coloquei um porco na história do Demetrius. Entendeu? Esse porco me deu um problema de enredo muito grande, que é um dos nogordes que eu tenho que definir agora. Por que eu coloquei esse porco aí? Não sei. Achei que ficava legal, entendeu? Foi isso. E você se torna responsável por essas coisas, entende? Você se torna responsável. Então, é bom pensar um pouco nesse sentido, né? E eu sou bem sincero em dizer, eu gosto mais de personagens que eu consigo falar assim, poxa, isso aqui poderia ser. Não é, né? Não é, mas poderia ser. Né? Lógico, né? A gente sabe que vampiros não existem, a gente sabe que você pensar um ser imortal, enfim, mas às vezes eu fico pensando que o Demetrius podia ser um monte de gente pirracenta que eu conheço, entende? E que você olha e fala assim, puta que pariu, que vontade de pegar esse cara e dar uns tapas nas fuças dele, entendeu? Mas daí você olha e fala assim, mas se esse cara não tiver presente, não vai ter alegria na festa, entendeu? Tem que ter, sabe? Então, quando você olha por esse lado, você percebe que às vezes você só colocou ali no mundo da imaginação uma figura que existe, né? Seja ela taciturna ou divertida, né? Mas ter essas coisas em mente são importantes, né? Cenário, características psicológicas mesmo, né? E a densidade que você quer dar para o sujeito, tá? Eu acho que isso é bacana, né? Ter essas questões em mente, né, ajuda a pensar um pouco, né, esse vampiro ou esse personagem que você quer criar, né? Bacana. Ô, Márcia, então aí você coloca como sugestão, algumas das sugestões, né? A questão do cenário, vejam, se atentem a isso, né? Cenário, como que esse personagem vai ser, não só por fora vocês vão criar também, vocês vão ter N referências na hora de elaborar esse personagem, mas por dentro, o que ele vai refletir? Então, ele vai refletir um pouco de você, um pouco dos seus anseios, ou de uma forma geral, uma forma mais negativa, uma forma positiva. Lembra que eu coloquei assim, como que ele vai ser? Ele vai ser um vampiro mais soturno, mais fechado, ou ele vai ser um cara cômico? Então, tudo isso vai direcionando na hora de elaborar esse personagem, tá? A Márcia trouxe umas ideias bem bacanas. Ideias que, por exemplo, eu confesso que eu não havia pensado no processo. Porque, assim como a Márcia, eu escrevo, mas eu não sou muito de prosa, sou mais de poesia, né? Não que eu não tenha, eu tenho um livro de contos que eu quero lançar no futuro próximo, dando um spoiler aí. São todos contos de suspense para terror. Tudo inspirado. E meu sonho é a base da inspiração, né? Eu sonho, eu tenho pesadelo,
eu escrevo os pesadelos que eu tenho. Funciona assim. É por isso que eu não consigo escrever, por exemplo, uma história amarrada, certinho, um romance que segue, que tem essa densidade. Para mim é o pá, é isso aqui, né? Toma essa porrada aqui, e aí você, leitor, se vira. Então é interessante como que tem perspectivas diferentes, né? Acho isso bem, bem legal. E aí a gente está falando desse assunto, e é um assunto que não morre, a figura do vampiro. Ele continua gerando fascinação ano após ano. A última série que eu vi sobre a figura do vampiro, uma série recente, foi a da Netflix, A Missa da Meia-Noite. Confesso que não me agradou muito, mas também já conversei com algumas pessoas que adoraram. Eu vi comentários que a crítica amou essa série. Eu não sei, eu não gostei. Não sei se é porque eu já tenho muito interiorizado essa figura do clássico. Eu já devorei esse dicionário, então, tipo, parece que já está formado um ideal de vampiro na minha mente. Então, ficou. A gente falou, mas ele não usou a palavra vampiro. Falei, gente, mas vocês repararam algumas características do personagem? Né? Como que esse personagem é? O que tem que parece? Né? Agora, um dos que mais me chamou a atenção, não vou lembrar o certo o ano de lançamento desse filme, mas é um filme novo, com... Ai, meu Deus, esqueci o nome do ator, é o que faz o Loki, lá dos Vingadores, Tom Hiddleston, uma coisa assim, chama Amantes Eternos. Foi um dos que mais me chamou a atenção. Não sei se é um filme que agradaria, por exemplo, ao público jovem, que eles gostam muito de ação, muito de movimento, essa coisa do, sabe, é muito atirado. Amantes Eternos está mais para uma versão, acho que ainda mais analítica do Lewis, um vampiro mais atormentado. Mas foi um dos que mais me chamou a atenção por trazer o filme traz um casal de vampiros atravessando eras e chegando ao momento contemporâneo, como que eles estão lidando com o momento contemporâneo. Foi um dos que eu mais gostei. Assim, eu terminei de assistir o filme, eu fiquei pensativa uns 3 dias, filosofando, pensando, não conseguia me concentrar em outra coisa, porque foi além, né? Foi só a figura do vampiro, ele trouxe todas umas questões filosóficas, e aí, diante disso, eu pergunto para você, o que você acha? O que, na sua opinião, faz com que esse fascínio pela figura do vampiro nunca acabe? Cada vez mais fica se reinventando. Porque eu acho que a gente tem mania de querer ser eterno. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais o vampiro fascina tanto. Né? Nós temos medo da morte. A nossa sociedade, o mundo que a gente vive, não lida bem com a finitude, não lida bem com o envelhecimento, não lida bem com o desaparecimento de uma essência. Né? E o vampiro, ele em si encarna tudo aquilo que a maior parte das pessoas gostaria de ser. Eternamente jovem, eternamente forte, né? Eternamente eterno e tal. Mas é aquilo que eu falo, né? Quando eu falo sobre isso para os meus alunos, eu sempre digo assim, eu desconheço um vampiro que seja são, mentalmente falando. Né? Por quê? Você não imagina o que é ser onisciente, onipresente e onipotente, né? Porque isso é Deus. Mas o vampiro está muito próximo disso. Né? Porque ele pode não ser onisciente, mas o fato dele viver eternamente permite que ele saiba muitas coisas. Né? Ele pode não ser onipresente, mas o fato dele viver muito tempo faz com que ele se reconheça em vários lugares, até porque, justamente por ele ser eterno, ele não pode morar sempre no mesmo lugar. Né? Tipo, as pessoas vão estranhar isso. Né? Como assim? Né? E o fato dele ter, né, essa vida longeva, infinita, a não ser que ele resolva acabar com ela, torna o vampiro um cara onipotente. Né? E você carregar o peso disso tudo na sua cabeça não é coisa que a gente esteja preparado. Né?
Então, acho que uma das coisas que faz com que as pessoas tenham esse fascínio pelo vampiro, né, que ele ressurja com outras roupagens, com outras formas, é justamente esse desejo que as pessoas têm de viver eternamente, né? Um desejo inconsciente, né, que ninguém fala abertamente, né, mas que é o que a gente observa no movimento da sociedade, né? Veja, tem uma pressão forte aí em cima da Organização Mundial de Saúde para que o envelhecimento seja considerado doença. Meu Deus, quem foi o débil mental que inventou isso? Tá? Pô, se o envelhecimento vai ser considerado doença, então eu sou uma pessoa semi-doente, né? Aí o que a gente vai fazer com a população idosa do mundo? Né? Então veja, é esse nonsense, né? E o vampiro, ele apresenta essa característica. Ele é nonsense, né? Justamente pelo fato dele ter essa marca de eternidade, de perenidade, né? Que é o que uma grande parte das pessoas desejam, né? Se não conscientemente, né? Inconscientemente. Medicamentos, plásticas, né? Coisas desse tipo. E eu acho que também isso é o que faz com que as pessoas às vezes fiquem meio amarguradas, né? Porque elas olham para isso e isso é vazio, né? Como muitas vezes o vampiro também é, né? O Lestat é um exemplo disso. O Lestat é um vazio incomensurável, né? Muitas vezes ele esconde esse vazio através do sarcasmo dele, né? E pelo fato dele não poder se olhar no espelho, não é assim, né? Lógico, ele não vai se olhar no espelho porque o vampiro não reflete, né? O original não reflete. Mas no sentido do ego mesmo, né? De fazer uma ego trip, de olhar para si mesmo, né? O vampiro não pode fazer isso, ele não consegue, né? Porque ele vai dar de cara com um abismo, né? Isso reflete um pouco no texto da Anne Rice, no personagem que é o Antônio Bandeiras que interpreta, né? Que são vampiros extremamente atormentados pela carga que eles carregam e preferem viver num isolamento muito próximo do Nosferatu, né? Que é um vampiro tradicional alemão do cinema, né? Expressionista alemão dos anos 30, que é aquela coisa monstruosa, né? E que, de uma certa maneira, vai conversar também com o Dorian Gray, né? Do Oscar Wilde. Então, é um pouco isso. Você veja que esse tema, ele recorre na literatura, né? E como eu parto do pressuposto de que a literatura, ela representa muito das vontades humanas, né? Então, para mim, essa emergência, né, e essa fixação mesmo, está relacionada a isso, ao desejo que nós temos de eternidade, né? E que eu sou bem sincera em dizer, de verdade, eu espero que nunca a gente alcance, né? Primeiro, porque não vai ter lugar para todo mundo, né? A capacidade de carga da Terra não suporta. Segundo, porque não vai ser para todo mundo, né? Questão de custo, basta assistir Elysium para saber o que eu estou falando. E terceiro, porque, viver eternamente é um porre. Pensa, analisa o que significa isso, né? Então, assim, se um dia essa dádiva for oferecida à humanidade, você pode ter certeza, eu não quero isso, né? Porque eu não quero ter o tormento que essas figuras têm, né? Esse tormento eterno, né? Não acho que isso faça sentido. Por isso que a gente tem que viver bem, né? Termos uma boa vida, fazer coisas que a gente gosta, né? Saber apreciar bons momentos, né? Acho que a maior parte dos vampiros, se eles soubessem, né? Se eles tivessem feito isso, talvez eles fossem ter uma outra perspectiva, inclusive de existência. Porque, para quem conhece as sagas, né? Veja, o Drácula, ele vivia em guerras, né? É isso que a gente vê lá no Bram Stoker, né? O Lestat era um inconformado com a vida que ele tinha, né? Antes de se tornar vampiro. A maior parte, né, dos personagens vampíricos, eles alcançam a eternidade não porque isso é uma dádiva ou uma bênção, mas é uma maldição mesmo, né? Eles se tornam imortais porque eles são descontentes com a vida que eles têm. E eles vão carregar essa ansiedade e esse descontentamento na eternidade também, né?
E aí vai esconder isso, né? Ou no sarcasmo, ou então numa profunda desilusão, que é o caso do Luiz, né? Sim, com certeza. Márcia, agora a gente já está quase finalizando, né, a nossa conversa, que já passamos bastante informações dos alunos, como que eles vão criar esse personagem, então daqui a pouco vai ser com eles. Agora, para fechar um pouquinho, pessoal que está conhecendo a Márcia, lembrando que na escola tem esse livro aqui, e tem, se não me engano, tem o 2, eu não lembro se tem um, mas o 2 tem lá na escola, basta procurar na biblioteca. O trabalho da Márcia, ele está sendo super reconhecido. A Idade Média narrada por um vampiro já está lá passeando pela Europa, né? Já está em terras lusitanas, com uma outra capa, né? uma outra edição. A obra está esgotada, essa aqui não vai achar mais, a não ser quando a Márcia editar de novo, né? E quem escreve, a gente sabe que não é tão simples assim. É uma coisa que a gente faz que não vai gerar compensação financeira. A gente faz pelo prazer de compartilhar, de sentir parte de um todo, de levar suas histórias, transmitir, dividir um pouco. Né? Então, é mais por essa razão, porque compensação financeira, né, basta a gente lembrar que, se não me engano, acho que foi o Poe, coitado, que nem o cadáver dele não acharam, né? Que ninguém nem sabe o que é que foi feito. Né? Eu também não quero isso, não. Agradeço assim, né? Não quero, não. Tá? Então, o trabalho da Márcia, a narrativa do Demétrios, está nesses 2 volumes. Vocês viram que ela falou que vai ter um terceiro, né? Mas, recentemente, a Márcia publicou a história de Tarim. Vai ser super novo. Super novo. Eu comprei no pré-lançamento, ó. Tá? E o Tarim é um personagem da saga, tá? Então, vamos aproveitar que a Márcia está aqui com a gente, ela já falou um pouco, já deu um horizonte dessa história, ela falar um pouquinho por que ela resolveu escrever esse último livro, né? Falar um pouquinho sobre ele. Pode falar para a gente, Márcia? Bom, a Idade Média narrada por um vampiro, né? Ela foi lançada em Portugal pela editorial Divergência, e lá os 2 volumes se tornaram um só, né? Então eles fundiram a história, né? Eles juntaram os 2 volumes em um só, com uma capa nova e tal. Nem eu tenho essa edição nova, eu não tenho, né? Realmente só em Portugal mesmo. Então, se você me perguntar como é que ficou a nova edição, eu vou dizer que não sei, né? Eu só vi imagens dela, assim, mas acredito que tenha ficado um trabalho bem bacana, porque o pessoal da Divergência é bacana, assim, uma galera bem disposta e acho que ficou um bom trabalho, né? Acho não, tenho certeza que ficou um bom trabalho. E o Tarim, ele nasceu de uma enquete que eu fiz no meu Facebook. Eu escrevi um dia lá, aquelas histórias de bobeira que você tá assim, né? Tipo, não tenho nada que fazer hoje, não tenho nada para postar lá, e já fazia tempo que eu não postava nada na página, e eu resolvi fazer uma enquete. E a enquete era justamente essa, né? Qual dos personagens da Idade Média narrada por um vampiro você acha que merece uma história solo? Anatoly ou Tarim? E eu jurava de pé junto que o Anatoly ia ganhar disparado, né? O outro vampiro. Eu lembro que eu votei nessa enquete. Não me pergunte em qual, o qual eu não lembro, mas eu lembro da enquete, eu lembro que eu votei. Eu acredito que foi no Tarim. Então, eu jurava que ia ganhar o Anatoly. Jurava, assim, de pé junto. A hora que saiu o Tarim, eu falei, cara, tipo, sabe, eu fiquei assim, poxa, Tarim. Eu falei, meu pai do céu, que coisa, não? Só que eu sou uma pessoa assim, eu tenho uma mania se eu prometer que eu vou fazer um negócio, eu vou fazer, entende? Eu vou fazer. Pode demorar, mas eu vou fazer.
E como as pessoas falaram que ele merecia uma história solo, eu falei, cara, eu tenho que escrever, porque as pessoas falaram que ele merece, então eu vou escrever sobre ele. Só que aí eu queria, eu tinha já a intenção, eu tenho a intenção de fazer spin-offs da Idade Média narrada por um vampiro, né? O Tarim é um, né? O Anatolia, a saga do Anatolia vai ser outro. Mas eu não achava que o Tarim ia ganhar, mas enfim, ganhou, e aí eu fui lá e fui pesquisar como colocar o Tarim, né, no universo. Eu já tinha dado algumas pinceladas dele, né? Ele é um cigano, né? Aquela coisa toda. Mas aí, assim, eu percebi que era muito bonito escrever que ele era um cigano, e eu não sabia nada sobre ciganos, sobre cultura cigana, e, enfim. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar, né? Porque já que eu falei que ele era um cigano, então, minimamente, eu tenho que garantir esse texto uma verossimilhança, e eu fui estudar um pouco sobre cultura cigana para poder produzir, né, esse personagem. Como ele tem essa coisa da magia, né? E ele é um mago, né? Eu queria que ele tivesse um verniz, né, de magia céltica, porque isso foi uma coisa que eu estudei na minha tese de doutorado, né? Eu analisei o Merlin do Robert de Boron, de suposta autoria, né, do Robert de Boron. É o terceiro capítulo da minha tese de doutorado. E eu me apaixonei pelo Merlin celta, né, pela maneira como ele articula toda a construção e que vai depois, né, refletir no ciclo arturiano de cavalaria, né? As pessoas pagam um pau tremendo pro Arthur, né? O Rei Arthur. O Rei Arthur não é nada. Quem comanda o cenário da Távola Redonda é o Merlin, né? Se não fosse pelo Merlin, o Arthur não teria nascido, a Távola Redonda não teria acontecido, né? Então eu queria que o Tarim tivesse um instrutor na mesma altura, né? E é por isso que o Taliesin nasceu, né? Na verdade, Taliesin é o nome celta do Merlin, né? Então, eu produzi uma obra em que eu coloquei duas coisas que eu queria, né? Primeiro, o Merlin celta e a sua lógica de trabalhar a magia, né? E segundo, retomar um pouco, né, da Idade Média narrada por um vampiro que ficou parado, né? Aí tá parado faz uns 2 ou 3 anos. E foi justamente esse tempo que eu levei para produzir o Tarim, né? Eu fiquei pesquisando 3 anos para construir a história, né? Para amarrar o cenário, para produzir algumas coisas. Eu estudei um pouco de gaélico para poder fazer as magias, né? Não que eu queira ser um Tolkien da vida, em hipótese nenhuma, eu não tenho cacife para isso, mas as narrativas, os feitiços, eles são narrados em gaélico, né? Inclusive, quem quiser fazer a tradução, né, jogar lá no Google Tradutor, vai ver que eles fazem sentido, tá? É lógico que vai ter alguns erros, porque o Google Tradutor não dá uma tradução perfeita, mas, né, vai fazer sentido dentro da ideia. Olha eu dando spoiler, né? E foi assim que o Tarim nasceu. Ele é um livro bem mais sério, né? Ele não tem momentos engraçados, né, como a Idade Média narrada por um vampiro tem. Particularmente, eu acho que ele é um livro que mostra um certo amadurecimento, assim, de escrita mesmo, né? E tem trechos deles que eu terminei de escrever e eu lia depois, né? Porque isso também é uma questão importante, né? Mais uma dica, né? Voltando à questão, sei lá, acho que é a 6, né? Ou a questão de criar, né? Você vai passar mais tempo reescrevendo do que escrevendo, tá? Tenham ciência disso, tá? Tenham ciência disso. Um texto, ele é composto de 99% de transpiração e 1% de inspiração. A inspiração é a ideia que você tem para escrever o negócio, tá? Mas o trabalho que você vai ter, ele é extremamente braçal. Eu tenho muito isso, porque eu repito muitas palavras quando eu escrevo, é um estilo de escrita que eu tenho, né? Eu repito muito palavra, porque eu quero marcar um negócio, né? E eu aprendi a revisar o texto e a cortar metade das coisas que eu já escrevi, reescrever de novo, encurtar parágrafo, né? Então, pensem nisso e tenham certeza disso. Vocês vão passar mais tempo reescrevendo do que escrevendo efetivamente, né? E, aliás, diga-se de passagem, fiquei bem feliz de saber que o Stephen King faz isso, né?
ele escreve uma página de manhã, e aí ele vai para o estádio dos Dodgers, que ele é torcedor dos Dodgers, né? Ele vai para o estádio dos Dodgers à tarde, porque ele tem uma cadeira cativa no estádio dos Dodgers. E aí, à tarde, ele revisa o que ele escreveu e, às vezes, ele deixa só um parágrafo do que ele escreveu de manhã, sobra só um parágrafo. Tá? Então, é isso. Então, né, escrita é sofrimento no sentido de lapidar o texto. E eu acho que o Tarim, ele tem essa característica de ser um texto mais elaborado, né? Eu gostei particularmente dessa história, né? E espero, né? Na verdade, assim, hoje eu percebo que a Idade Média narrada por um vampiro, ela tem 3 volumes, né? Que são justamente essas 3 histórias que constroem esse universo, né? E que eu espero poder continuar produzindo aí por um tempo. Foi muito bom encontrar o Tarim na infância, né? Porque eu acho que eu mesma passei a respeitá-lo mais, não como um coadjuvante só da história do Demétrios, mas como uma figura que tem uma grande importância, pelo que ele representa e pelas mensagens que ele traz no livro, né? Porque a história de Tarim, ela é uma história que envolve muito a ideia da gente pensar e refletir sobre o que a gente deseja, né? E da gente entender que aquilo que a gente deseja pode efetivamente acontecer. Mas a pergunta é, você está preparado para receber aquilo que você deseja? Porque às vezes a gente quer muito, muito, muito uma coisa, mas não necessariamente aquilo é o que a gente precisa, né? E nem aquilo que a gente consegue administrar, né? E a história de Tarim, ela traz um pouco isso, né? E eu curti muito essa história, de verdade mesmo. Eu tenho algumas passagens dela que, para mim, são bem marcantes pelo sentido que elas trazem, né? E algumas personagens que estão aí, elas já são conhecidas na Idade Média, narrada por um vampiro, né? O Anatoly faz uma passagem por esse texto também. E algumas delas retornam, né? E surgem também na saga volume 3 do Demétrios, né? Inclusive o Taliesin, né? E ele tem um papel primordial nesse volume 3, que eu espero que eu consiga desatar o nó que eu mesmo atei, né? O famoso nó górdio. Uma hora dessa eu vou lá, pego uma faca e corto ele, que foi assim que, né, o Alexandre Magno resolveu o nó górdio, né? Ah, não desata? Então beleza, foi lá e cortou ele, pronto. Aí desatou. Mas é um pouco isso. Gostei desse livro de tudo, assim, particularmente. A capa, para mim, ficou maravilhosa, né? Eu gosto muito da capa da Idade Média narrada por um vampiro, mas essa capa, ela traduz, em essência, o que é o livro, né? Enfim, né, eu quis trazer um pouco do universo cigano aí, representado nessa capa, né? E eu acho que o pessoal da Viseu captou muito bem aí esse meu desejo, né? E, né, é isso. Leiam a história de Tarim, leiam a Idade Média narrada por um vampiro, né? E espero que vocês gostem dos livros, né? Gostem das histórias. E o projeto novo agora é lidar um pouco com esses contos que eu já comentei e que eu tô aí lançando no Medium, né? Devagarinho. E pretendo aí ficar, pelo menos, acho que talvez umas 10 ou 12 narrativas homenageando aí esses grandes nomes, como Lovecraft, o King, Poe, o Quiroga, né, e o próprio Machado, talvez. Se eu tiver cacife para inventar uma história onde eu consiga colocar 3 adjetivos na mesma frase. Olha, só aumentou ainda mais a minha curiosidade de ler o livro. Meu Deus do céu, tá na lista, tem que ler. Essa sequência de livros aí, a única coisa, eu só preciso primeiro terminar o Bendito do Conde de Monte Cristo. Eu vou conseguir terminar. Virou uma meta. Você sabe que eu tinha esse problema com... Eu tinha esse problema com a Virginia Woolf, né?
todo mundo falava da Virginia Woolf, ai, Virginia Woolf, maravilhosa, e eu li a primeira página do Quarto de Jacob e falava assim, sério, mano, que o povo acha isso bom? Cara, tá, beleza. E ficou aí na minha estante e tal. Aí passou um tempo, e aí eu peguei o livro de novo e falei, pô, agora eu tenho que ler, né, porque eu acho que preciso, né, eu preciso conhecer a obra, até para poder dizer se é boa ou não, enfim, né, quem sou eu para dizer, né, afinal de contas a mulher é canonizada aí literariamente, mas enfim, whatever, né. E você sabe que eu li num tapa o livro, e aí eu cheguei a uma conclusão de que eu não estava preparada ainda para ler o texto dela. O que que ligou na minha cabeça para eu ter a companhia da Virginia Woolf agora e falar, poxa, ela escreve pra caralho? Não sei, entendeu? Mas alguma coisa aconteceu. E eu não acho isso ruim, né? Por isso que às vezes eu acho que quando a gente pega um texto clássico e fala assim, nossa, não rola, talvez é porque naquele momento não seja um momento para você, né? E eu sou bem sincero em dizer, bom, eu também já estou quase com 50 anos, então eu já posso dizer assim, não, eu não forço mais a leitura, né? Mas já forcei em alguns momentos, principalmente quando tinha um negócio chamado vestibular, né? Aí a gente tem que forçar, não adianta, né? Eu tenho forçado a leitura do Monte Cristo, mas porque eu gostei bastante da história. Né? A questão é, eu gostei da história, mas é aquela loucura, né? Tem 1.600 páginas. Você trabalhando 2 períodos, Não, correndo e não, lendo não, os textos aleatórios. não. Tem É, leituras que você precisa. você tem que sentar, ler com Exato. calma. É. Tanto que eu falei assim, eu falei, eu não vou ler esse livro online, eu vou comprar. Ele só não está aqui porque ele está lá como meu atual livro de cabeceira, né? Mas eu tenho essa meta. Não é possível que eu não dê cabo dessa história. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo. Eu estou gostando, mas É. tá sofrido. Consegui passar por aí. Tô no 900. Acho que vai. Agora, Mas eu, pode falar. eu tenho preferência por livros mais volumosos, assim. Eu confesso que eu tenho. Porque eu acho que eles são mais desafiadores, assim. Eu tinha isso na adolescência. O meu prazer era ir na biblioteca e pegar justamente o maior livro que tinha, e era aquele que eu ia ler. Independente se ele fosse bom, mas aquele eu ia destruir. Eu achava que, nossa, ele deve ter muito conhecimento. Eu ficava doida quando eu vi um livro gigantesco, né? Eu confesso que eu gosto mais. Mas, assim, às vezes nos pequenos frascos estão os melhores venenos, né? Aí, quando você falou de reescrita e falou com relação à sua obra, e só fazendo um parênteses, eu tenho isso aqui. Esse aqui é o primeiro livro de tudo, o meu começo, quando eu resolvi escrever. Ele fica na minha mesinha de escritório, porque um dia eu vou voltar nele. E um dia, quem sabe, essa criatura seja publicada. Coloquei, encadernei, mandei fazer, mas já me arrependi, porque aí já olhei, já li, já encontrei um monte de coisa que eu quero mudar. Então, assim, é uma relação de amor e ódio que eu tenho com esse primeiro texto, meu primeiro texto que eu escrevi. Então, um dia ele vai ganhar vida. É um personagem bem temperamental também. Então, é aquela coisa. Sentar e bolar a história fluiu. Agora, a tal da reescrita, toda vez que você pega, ela tá lá para É, te matar. Então, é o mais complicado. esse aqui ele fica na mesinha. Aí eu falei, eu vou nas férias. Nas férias eu vou sentar, vou mexer. E vai passando o tempo. E ele está aqui, ó. A situação do coitado já tá crítica. Né? Mas ele fica aqui porque um dia ainda vou, nem que seja quando eu me aposentar, se eu chegar até lá, né? Mas a meta é. Márcia, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite para participar desse bate-papo, dessa conversa. Né? Foi um momento de bastante aprendizado, foi bem legal. Eu espero que possa ajudar muitos alunos na hora da elaboração. Provavelmente eles vão assistir tudo der certo na sexta-feira. Quem não assistir pelo YouTube,
mas eles vão ter que ver, eles vão assistir de qualquer forma, né? Essa é a questão, eles vão assistir de qualquer forma. Mas eu quero agradecer bastante você ter aceitado o convite, independente dessa loucura de começar, não dar certo e tal, vai no Instagram, vai no outro, vai no Meet, vai no outro, mas a gente conseguiu. A gente não desistiu É isso aí. e seguimos firmes. Então, É isso aí. quero te agradecer mais uma vez, obrigada por participar. Se quiser deixar uma mensagem de encerramento. Bom, eu agradeço pela oportunidade, né? É sempre bom falar sobre literatura e falar sobre escrita literária, é uma coisa que eu gosto bastante. Convidar as pessoas a ler os livros, né? Conhecer a saga, né? A Idade Média narrada por um vampiro, a história do Tarim. Me seguir lá no YouTube, né? O canal Monólogos, que eu falo sobre várias coisas no canal, não só sobre literatura, mas sobre história, sobre filosofia, né? Enfim. Dou algumas dicas de leitura lá também, coisas que eu li, que eu tô lendo, que são bacanas. Quem quiser também conhecer, né, o meu trabalho de contos que está saindo agora no Medium, né, fique à vontade. É gratuito, né? E aí aparece lá, essa leitura tem 3 minutos, essa leitura tem 2 minutos, então você já sabe mais ou menos quanto tempo, uma plataforma que você pode ler no celular, enfim. E é isso. Agradeço mais uma vez, é sempre bom, como eu já disse, e espero que em breve a gente possa se encontrar de verdade, né? Pessoalmente, para a gente fazer trocas que são sempre bem mais bacanas, assim, né? Olho no olho, né? A gente que é das humanidades tem essa necessidade, né, de estar com o outro, né? Porque sempre que isso acontece a gente aprende mais, pelo menos eu sinto assim, né? E é isso. Deixo aqui meu abraço para todos e todas e todes e espero que em breve, né, a gente possa se encontrar efetivamente. Bom, pessoal, então eu vou finalizar o vídeo, vou fechar aqui, vou finalizar com vocês, vou encerrar, mas aí eu tenho que acertar mais uns pontos aqui com a Márcia. Obrigada por quem assistir e até a próxima.